Boa tarde, boa noite, dependendo dos nossos ouvintes. Temos ouvintes do Brasil, ouvintes da Palestina e outros lugares do mundo. Então, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando neste evento. Good afternoon or good evening to everyone, depending where you're watching from. We've got people in Brazil, people in Palestine, so welcome if you're watching us this evening. Eu sou a psicóloga Rima Awada Zahra, uma das coordenadoras da primeira pós em Psicologia e Imigração do país pela PUC Minas. I'm a psychologist Rima Awada Zahra. I'm one of the coordinators of the first postgraduate course in Psychology and Migration in the country at PUC Minas. Eu trabalho com migrações, sobretudo migrações forçadas, e hoje eu tenho o prazer de moderar essa conversa, Desintegração da identidade palestina, aprisionamento mental e territorial. I work with migration, and especially forced migration, and today I have the pleasure of moderating this conversation, Disintegration of Palestinian Identity, Mental and Territorial Imprisonment. Uma conversa que será realizada pela professora doutora Samah Jabr, direto de Jerusalém. So this will be lectured by our professor, Dr. Samah Jabr, directly from Jerusalem. E mediada por mim e os demais coordenadores do curso, Mariana, Bassoi e Henrique Galliano. And mediated by myself and the other course coordinators, Mariana, Bassoi and Henrique Galliano. E temos aqui conosco também a nossa tradutora Claire Birch, que estará conosco ajudando na tradução consecutiva. And we also have with us Claire Birch, our translator, who will be helping us out with consecutive translation. Esta palestra faz parte do circuito de palestras da pós em Psicologia e Imigração. This lecture is part of the lecture circuit for the postgraduate course in Psychology and Migration. E é bom começar entendendo que a questão palestina, eu vou dar uma pincelada sobre a questão palestina, mas já adianto que é uma questão colonial. So I'm just going to give you a kind of overview of the Palestine issue, but it's good to start by understanding that it is a colonial issue. Um colonialismo que se expressa de diferentes modos ao longo da história de dominação externa. This colonialism has been expressed in different ways throughout history, the history of external domination. Uma região que sofre uma dominação de mais de 130 anos. And it's a region that has suffered domination for more than 130 years. Nada é mais criminoso do que a limpeza étnica sistemática de uma população confinada. Nothing is more criminal than the systematic ethnic cleansing of a population. Confinada dentro de muros altos, construídos para esconder o maior crime da segunda metade do século XXI. Confined within high walls built to hide the greatest crime of the second half of the 20th century. Estamos falando de um cerco militar por ar, terra e mar. And we're talking here about a military siege by air, land and sea. Hoje são mais de 6 milhões de refugiados palestinos, o que equivale a 40% da população palestina no mundo. And today we have more than 6 million Palestinian refugees, which is equivalent to 40% of the world's Palestinian population. Quando a gente ouvir que é um assunto complexo demais para ser entendido e que não nos diz respeito, chegou a hora de confrontar mais essa mistificação. So when we hear that this is a subject that's too complex to be understood or that it does not concern us, we understand that the time has come to confront this mystification. Não é difícil de entender. Temos ao nosso lado Ilan Pappe, Noam Chomsky, Norman Finkelstein estão aí para isso. E hoje vamos ouvir uma parte importante do movimento de resistência. So it's not that difficult to understand, and we now have Ilan Pappe, we have Noam Chomsky, Norman Finkelstein, who are here for just that. Vamos ouvir uma parte importante do movimento de resistência, uma profissional da saúde mental que atua num regime de apartheid e colonialismo. So today we will hear from an important part of the resistance movement, a mental health professional who works in a regime of apartheid and colonialism. Nossa convidada de hoje é a doutora Samah Jabr, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. And we have invited today Dr. Samah Jabr, who is a psychiatrist, a psychotherapist and a writer. Desde 2016, ela é chefe da Unidade de Saúde Mental, que supervisiona todas as atividades
de saúde mental na Cisjordânia. And since 2016, she has been chair of the mental health unit that oversees all mental health activities in the West Bank. Doutora Samah escreveu extensivamente sobre as consequências da ocupação israelense na Palestina. Dr. Samah has written extensively about the consequences of the Israeli occupation of Palestine. E o seu mais recente documentário, que se chama Além das Histórias da Linha de Frente, fala da resistência e da resiliência na Palestina. Her latest documentary is a French documentary called Beyond the Front Lines, which is about resistance and resilience in Palestine. Estou muito feliz em receber a doutora Samah Jabr, ainda que de forma remota. É absolutamente fantástico que você esteja aqui conosco hoje. E nós estamos muito ansiosos para ouvir a sua apresentação e contribuição. I'm delighted to welcome you, albeit remotely. It's absolutely fantastic that you're here with us today, and we look forward to hearing your presentation and your contribution. Bem-vinda, doutora Samah. Fique à vontade, por favor. So welcome, Dr. Samah. Please make yourself comfortable. We can't hear you, Dr. Samah. Just a moment. Okay, we've got it. You hear me now? Yes, perfectly. Thank you very much for this kind introduction. It's my pleasure and my honor to be invited to your course. Muito obrigado por essa apresentação tão simpática. É uma honra, uma alegria ser convidada para participar desse curso. I thank the organizers as well as the audience who are paying attention on their Sunday to learn more about Palestine. Eu agradeço os organizadores e também as pessoas que estão assistindo em pleno domingo por tirar seu tempo para entender mais sobre a Palestina. I'm trying to get my slides to share with you. Estou tentando colocar o slide aqui para compartilhar com vocês. So what do I need to do? You see my slides now. Yes. You already announced the title, so I will be talking about the disintegration of the Palestinian identity and also about our vision for national liberation using the lens of mental health. Então, já foi falado aqui o título, eu vou estar falando sobre a desintegração da identidade palestina e eu vou falar um pouco também sobre a nossa visão diante da questão de saúde mental. Let me start by how mental health is being reported in media, the mental health of Palestinians. Eu vou começar falando um pouco sobre como a saúde mental dos palestinos está sendo reportado pela mídia. So this research that came out this year suggests that 70% of people in Gaza and 50% of people in the West Bank suffer from depression and other mental health disorders. It was published by the World Bank and the Palestinian Central Bureau of Statistics. Então, essa reportagem, essa pesquisa foi feita esse ano e diz que mais de 70% das pessoas na faixa de Gaza e 50% na Cisjordânia sofrem com depressão e outros transtornos. Isso foi feito pelo World Bank e um grupo de pesquisas palestino. And this is an earlier study that suggests that 80% of children in Gaza suffer from depression. E essa é uma reportagem de um pouco antes, que diz que 80% das crianças em Gaza sofrem com depressão. Of course, we understand that a 15-year-old boy in Gaza has already lived 3 wars. É claro que nós entendemos que um rapaz de 15 anos em Gaza já passou por 3 guerras. And that there is a lot of suffering, psychological suffering and pain. E que existe um sofrimento e uma dor psicológica muito grande. But this does not equate mental health problems. Mas isso não equivale necessariamente a um problema de saúde mental. I think media can easily portray Palestinians either as terrorists or as people with mental health problems. Eu acredito que a mídia costuma passar uma de 2 imagens dos palestinos, ou como terroristas, ou como pessoas com transtornos mentais. The defiance of a Palestinian, the resistance of a Palestinian, the
a revolutionary act cannot be seen as a rational act. Here is one individual example. A resistência palestina e o ato revolucionário não pode ser visto como um ato irracional. A couple of months ago, a freedom fighter, Khadr Adnan, who was on hunger strike because he was in administrative imprisonment for no known reason. Então, alguns meses atrás, um lutador pela liberdade, parte da resistência, chamado Khadr Adnan, estava preso por fazer uma greve de fome, fazendo parte dessa resistência. He was left to die, and he did not receive the necessary medical care to save his life or to give him liberation. Ele foi deixado por morto e não recebeu a assistência que precisava para ele sobreviver aquilo, para ajudá-lo. And then his act was described by Israeli journalists like Eddie Cohen as suicide. E aí o seu ato foi descrito por alguns jornalistas, como Eddie Cohen, como suicídio. So I want to say that we professionals, mental health professionals, have a different regard to this reality. We have a critical appraisal of this data, and we try to help transform our suffering, helplessness, and the legitimate agitation of the occupied people to a helpful action for self and collective liberation. Então, eu quero trazer um pouco a nossa abordagem enquanto profissionais da saúde mental, que é um pouco diferente. Então, a gente faz uma avaliação mais crítica desses dados e a nossa intenção é ajudar a transformar esse sofrimento, essa agitação natural que acontece em ações que possam ajudar tanto o indivíduo quanto a liberação coletiva. Let me remind you of the history of Palestine. Eu vou só lembrar vocês da história do Palestina. So the political reality is that we, the Palestinian population, massive refugee population within Palestinian land, and 2/3 of the Palestinian population outside the Palestinian land, but I will focus my talk about the people living in the Palestinian territories, Gaza and the West Bank and East Jerusalem. We are witnessing a reality where our land is shrinking underneath our feet. Eu vou colocar um pouco, então, da realidade política da população palestina, que é uma população com muitos refugiados dentro da própria terra, mas também mais ou menos 2/3 desses refugiados que estão fora. Hoje eu vou focar mais nos refugiados que ainda estão dentro do território palestino, então na faixa de Gaza, na Cisjordânia. And of course, we can understand that this theft of land threatens our identity and our being, especially because it creates fragmentation of the Palestinian population, creating different categories. So 2/3 of the Palestinian population outside, but also there are 3 million Palestinians living in the bean shape of the West Bank, and 2.5 millions, 2.4 millions living in the very tiny and condensed Gaza Strip. Então, esse roubo de terra que está sendo tirado debaixo dos nossos pés causa uma fragmentação da própria população palestina. A gente está falando de 3 milhões, a gente tem os palestinos dentro da terra e os que estão fora, os 2/3 fora. Mas dentro nós temos 3 milhões ainda dentro dessa região aqui da Cisjordânia e 2,4 milhões na faixa de Gaza. We have 1.2 million Palestinians also who carry Israeli citizenship. Those are the people who were dismissed from
the areas and that are geographically, politically referred to now as Israel. There is Palestinian presence for those who survived and stayed in their homes and who managed to escape the massive expulsion of Palestinians by force in 48. Those people carry Israeli citizenship. Então, nós temos 1,2 milhões de cidadãos israelenses. Então, Israel tem o que é conhecido hoje, né, como Israel politicamente, tem uma presença palestina das pessoas que conseguiram fugir em 1948. This description sounds complicated, I know, but it is my attempt to show you that this fragmentation has created different identity papers, different car plates, different communities, different rights, different social and political determinants for health for each group. Então, eu sei que é uma descrição um pouco complicada, mas eu estou tentando mostrar como isso tudo criou diferenças na identidade, literalmente, assim, na documentação das pessoas, nas placas dos carros, nas comunidades e na saúde, tanto social quanto politicamente, nas questões de saúde para esse povo que foi tão fragmentado. And this political and psychological reality is created by military occupation. You can call it settler colonialism or apartheid, no matter what the term is, but what we are witnessing is a power dynamics that attacks the being or the mental health of Palestinians, directly or indirectly. Então, quando a gente fala dessa realidade política, psicológica, nós estamos falando de uma ocupação militar, ou se você quer colocar como colonialismo, apartheid, todos esses termos que podem ser usados, mas fala sobre essas dinâmicas de poder que vêm influenciar a saúde mental desse povo. Directly by killing people, expelling them outside Palestine, demolishing their homes, injuring them, imprisoning them, or indirectly by retarding economic growth, disrupting social functioning, and hindering efforts to improve the healthcare and the public health of Palestinians. Então, diretamente, isso pode acontecer através das mortes, né, dos assassinatos, de mandar as pessoas saírem da sua terra, demolir as casas, restringir o acesso aos postos de saúde e, indiretamente, por atrasar o crescimento econômico. Isso acaba tendo um efeito também no funcionamento social e impede a gente de melhorar a assistência na área de saúde e assistência pública. Let me show you some images that explain the variant social and political determinants of health in Palestine. This image comes from Gaza. And you can see from this image how many people live in the same household. It expresses the high density of people in Gaza who are living under a siege for so many years. Every couple of years, there is a massive military attack that kills people and threatens and damages life in Gaza. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui, só para vocês conseguirem enxergar melhor a discrepância que existe nesses lugares. Então, essa foto aqui é de Gaza e mostra muitas pessoas ocupando a mesma casa. Então, nisso, a gente vê essa densidade da população que vem passando por ataques militares que acontecem praticamente de 2 em 2 anos. And in this image, which is a very common image in Palestine, we see a troop of soldiers, fully armed to their teeth. An army that is considered one of the highest ranking armies in the world. They need a troop to control an adolescent at a life stage where they search for their identity.
in an occupied land. Então aqui a gente vê nessa foto, essa é uma foto muito comum, né, muito conhecida já essa imagem, a gente vê uma trupe de soldados muito armados, né, com muita coisa, e a gente vê, são soldados, né, de um ranking muito alto, mundialmente reconhecidos, e precisa de toda essa trupe para controlar um adolescente, um rapaz que está no estágio da vida de tentar descobrir sua identidade numa terra que já foi tomada. I observe that Palestinian children, especially male, adolescent males, are deliberately and intensively targeted by soldiers. E é claro para mim que essas crianças palestinas, e principalmente os rapazes adolescentes, são alvo dos soldados. In my opinion, the goal is to break the will of these young people at this early stage of their development so that they will not challenge the status quo. And also because they are the minors that we adults are responsible for, it is a way to inject guilt in adult Palestinians. When we see this happening to our children, it's not like this happening to an adult, a grown-up adult. It makes parents and grandparents feel guilty about the harm, the possible harm that comes to our children and adolescents. Então, a meu ver, eu vejo isso como sendo o alvo dele, justamente é quebrar o espírito desses jovens, esses adolescentes, para eles não criarem a coragem de desafiar o status quo. E, além disso, eu acredito que é uma forma de criar um sentimento de culpa nos pais e nos avós desses adolescentes, ao ver essas crianças sendo tão atacados na sua identidade, no momento em que o alvo é esse, o alvo é quebrar o espírito para eles não desafiarem, se levantarem contra esse movimento. And this image comes from Gaza 2014. And when you look at the massive destruction that happens in each strike, you think that maybe there is an earthquake that created this image. But when you understand that this is a man-made event, we realize that this is made especially to break the will and to frighten and to impose defeat and humiliation on the Palestinian population. Então, essa foto aqui, a gente vê, você pode olhar essa destruição, essa é uma foto de Gaza de 2014, vendo essa destruição, a gente pode até imaginar que passou um terremoto, que houve um terremoto aqui. Mas quando a gente para pensar que isso é um ato feito por homens, justamente para quebrar o espírito do povo, para assustar e para impor esse sentimento de derrota e de humilhação no povo palestino. So many of the interventions of the occupation with the Palestinian population are well designed to impose learned helplessness on the people. The system of checkpoints, the collective punishment, the political imprisonment, administrative detention, everything is designed to break the will and the agency of Palestinians. Então, a gente chama isso, o termo que a gente usa, esse learned helplessness, é como se fosse um desamparo aprendido, ou seja, as pessoas, através, né, da punição coletiva, através desses atos, esses aprisionamentos, eles estão ensinando o povo a se colocar, a aceitar, assumir esse lugar de desamparo. This image comes from the famous Damascus Gate in Jerusalem, in East Jerusalem. And this is the everyday checking of any young male, any young Palestinian guy. They are checked in front of everybody, not in any private room, in a very demasculinizing and humiliating way. Então, essa foto aqui é do portão de Damasco, em Jerusalém,
E isso é o que eles fazem todos os dias com os jovens, né? Principalmente os homens, eles são revistados dessa forma, de uma forma muito humilhante, numa base diária, eles têm que passar por esses momentos de humilhação. This image comes from a pro-Israel American site that shows how Palestinian young children play the martyr game, where they carry one child on the shoulders and they make the usual chanting that they hear in demonstrations. And the pro-Israel website is saying, look at Palestinians, they have a culture of death, a culture of hatred. They don't appreciate life, in an attack to the representation of Palestinians. Então, isso aqui é de um site americano, pró-Israel, que está mostrando as crianças fazendo essa brincadeira, que é como se fosse assim, eles estão fazendo de conta que estão sendo martirizados. Então, eles querem propagar que existe essa cultura de morte, de ódio. Então, a maneira deles manipularem essa comunicação na hora de representar o povo palestino. We mental health professionals understand that this is normal for children. It's post-traumatic play. Children see that around them all the time. They watch this on TV. If they don't see it in the streets, it happens to family members, to classmates. So there is no wonder that they will reproduce the images. They have less language, less ability to talk, so they express that in their play. In the Western world, if you take a little child to the doctor and give her an injection, she will go back home and give that injection to her doll. That's normal. Então, a gente, enquanto profissionais da saúde mental, a gente olha para isso e entende que é um comportamento esperado, típico de uma criança no estado pós-traumático. Então, isso é o que eles veem na televisão, nas ruas, acontecendo com as famílias, só que a criança tem menos linguagem, então ela vai expressar ou reproduzir essas coisas através das brincadeiras. É a mesma coisa que aconteceria no mundo ocidental, por exemplo, uma criança vai tomar uma injeção, uma vacina. Essa criança vai para casa e vai dar uma vacina na boneca. É representação, é a linguagem que a criança tem para expressar aquilo que ela está vendo. In a special attack, gender-specific attack, an Israeli spokesperson posts this image from Gaza during the March of Return and makes his comment, women who participate in the March of Return lack honor and femininity. Isso aqui foi um ataque gênero específico que aconteceu, né, durante a Marcha do Retorno, e está falando aqui na manchete, as mulheres que participam nessa marcha, a Marcha do Retorno, faltam honra e feminilidade. And in his quote, there are certain details that provoke the conservative patriarchal Palestinian society against the women involvement in resistance. Então, nessa reportagem, eles trazem essa abordagem que mostra um lado conservador, patriarcal da cultura, justamente para provocar essas questões diante das mulheres que se levantam na resistência. Here is a more personal example. This is an old laissez-passer. I come from Jerusalem. I'm a citizen of no place in the world. My official papers consider me to be a resident with an undefined nationality. Esse é um exemplo mais pessoal. Essa é um cartão de identidade que eu tenho. Eu sou nascida em Jerusalém, porém eu sou conhecida como cidadã de lugar nenhum. Então, eu sou considerada residente, porém a minha nacionalidade é colocada como não definida. A more recent
identification papers that I issued refer to me as a Jordanian. But of course, for the Jordanians, I'm not a Jordanian. Então, mais recentemente, eu fiz essa identidade que agora foi reconhecida na minha nacionalidade como jordaniana. Porém, para o povo da Jordânia, eu não sou uma deles. So even our concrete official Israeli papers, there is complete denial of who we are. Então, até nas nossas identidades israelenses oficiais, existe uma falta de reconhecimento de quem nós somos. I was born in Jerusalem. My parents and grandparents, I don't know anyone from my ancestors who was not born in the land. I was born here and lived all through my life here, except for my years of studies in France. Eu nasci em Jerusalém, meus pais, meus avós também nasceram em Jerusalém, eu cresci aqui, morei minha vida inteira, tirando 9 anos em que eu fui estudar na França, então não conheço ninguém na minha família que não seja de Jerusalém. To label me and people like me, Jerusalemites, as residents put us in a very fragile position because residents are like guests. It makes us like aliens in our own homeland, the only city that we know for ourselves. And politically, it puts us in a fragile situation because if you don't abide by the rules, you can very easily, your residency card can be revoked very easily and you will be kicked out. Então, isso, rotular a gente como residente, coloca a gente numa posição extremamente frágil, né? A gente se sente como se fosse estrangeiro na nossa própria terra. E politicamente também a gente é colocado numa situação frágil, porque qualquer coisa, se a gente não seguir as regras, muito facilmente pode ser nos retirada a nossa residência. Another example of the attack on our identity and our minds comes from the big event that happened just before COVID in this land. Israelis were celebrating the 70th a commemoration of the Holocaust, and they invited 70 world leaders to visit the Holocaust Museum in Jerusalem. Now, this Holocaust Museum is built on a stolen and demolished village, Palestinian village called Khirbet al-Hamam. Então, esse foi dos ataques mais recentes, né, contra a identidade e as mentes do povo palestino. Isso aconteceu um pouco antes da Covid, e foi em Israel, quando eles convidaram 70 líderes mundiais para visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém. Isso aconteceu em 2019. E esse museu foi construído sobre uma vila que foi destruída. So here we see an extreme example of being hypermnesic and appreciation and acknowledgement for the Israeli memory, for the Jewish memory, and complete denial and lack of acknowledgement for the Palestinian experience. And this is not only the work of Israelis, also the international community joins in this denial. Então, esse é um exemplo clássico de como a gente vê um reconhecimento, uma apreciação, né, de Israel, sendo que nós passamos completamente despercebidos enquanto povo palestino. Não existe esse reconhecimento e essa apreciação da experiência palestina, e isso não vem só dos israelenses, mas também da comunidade internacional. Let me give you a clinical example of that denies the experience of Palestinians. So this is the story of a woman whose home from Jerusalem, her home was demolished in a punitive action by military. And while watching the machines demolishing her home, she cried a lot.
She shouted, she hyperventilated, and she fainted. She went to the hospital. And this is her diagnosis: emotionally unstable personality and malingering. Esse aqui é um exemplo clínico daquilo que eu estou falando. Isso foi uma mulher cuja casa foi destruída pelos militares num ataque. E diante dessa visão, né, essa experiência de ver a casa sendo destruída, ela estava chorando, ela chorou muito, ela começou a ter como se fosse um ataque de pânico, passou mal, desmaiou e foi levada ao hospital. Quando chegou no hospital, a avaliação médica, o que está escrito aqui no laudo é personalidade emocionalmente instável. Had she been a man who would also shout and be defiant to the act of home demolition, he will be diagnosed as a psychopath. Se fosse um homem na mesma situação, se levantando, né, diante daquilo que ele estava vendo, revoltado, enfim, o diagnóstico provavelmente para esse homem seria de psicopata. So our normal reactions to the abnormal reality are pathologized very easily. Então, as nossas reações normais diante de uma realidade anormal é patologizado muitas vezes. In a previous article that was published in the Middle East Monitor, I responded to the media articles that described the participants in the March of Return at Gaza border. It described their acts as suicidal. So I wrote something differentiating between the self-sacrifice in the context of social struggle and political struggle for justice, on the one hand, and the suicidal act. Então, isso aqui é um artigo que saiu no Oriente Médio e está falando sobre essa resistência, as pessoas que estão se levantando diante do que está acontecendo e citando isso como atos suicidas. Então, a gente vê essa luta social por justiça e a maneira que isso está sendo interpretado. And after pathologizing the person, of course, we have people who are sick and who need hospitalization. But another shocking anecdote that comes from our experience is that people in an acute situation who need to be hospitalized in Jerusalem, Palestinians living in Jerusalem, if they need to be hospitalized in a psychiatric place, in a psychiatric hospital, they will go to Kfar Shaul Center. And this hospital is built on Deir Yassin. And Deir Yassin is the famous village that witnessed a prototypal massacre in 1948. So Palestinians in Jerusalem who get sick, they get hospitalized in a place that is built in the trauma, in a massacre place, in the trauma center. Então, isso aqui... In a place that was the center of a trauma. Isso aqui, depois de patologizar as pessoas, a gente vê nessas pessoas numa situação aguda como elas estão, a gente vê que os palestinos em Jerusalém que são hospitalizados, né, porque algumas pessoas de fato têm algum transtorno mental, têm que ser hospitalizado, o hospital psiquiátrico que eles têm que fica nesse centro Kfar Shaul, que foi construído justamente sobre Deir Yassin, que é o próprio lugar de um massacre em 98. Então, esses palestinos estão sendo hospitalizados nesse lugar de trauma. To comment on all the above, and starting by the study that was published by the World Bank and the Palestinian Bureau of Statistics, concluding that 70% of the Palestinians have depression and other mental health disorders, I want to say that it's normal if you use the WHO-5 questionnaire, asking people, how did you sleep? How did you feel? Did you wake up refreshed? And other questions.
how did you feel over the past week or the past 2 weeks? Of course, many people will score low, but this is not a diagnostic test. This is a test that can that can be understood as an indicator for the well-being of Palestinians. And of course, Palestinians feel the oppression on their bodies, in their minds. It has a big impact on their health, but it doesn't make them sick. I would question the well-being of people if they feel great given the bad situation and the miserable reality that they live in. Então, aqui, para comentar em tudo que já foi, voltando naquela reportagem, né, do Bureau de Estatística, falando que 70% da população palestina sofre de depressão, outros transtornos mentais. Se a gente pegasse o WH05, que é esse teste feito, né, para avaliar o bem-estar mental da pessoa, qualquer pessoa, né, você é perguntado sobre as últimas 2 semanas, né, sintomas das últimas 2 semanas antes de fazer o teste. A maioria das pessoas em Palestina vai responder e vai ter uma indicação ali sobre o bem-estar das pessoas, mas eles são um povo que está sofrendo a opressão por muito tempo. Isso tem um impacto na sua saúde física e mental. Isso não quer dizer que existe um transtorno mental ali. Na verdade, eu questionaria mais se a pessoa respondesse falando que estava super bem diante de uma situação tão traumatizante para eles. In Palestine, in response to this reality, we have established a small, modest, but effective community mental health network. We have one psychiatric hospital that used to serve the Levant area, Bilad al-Sham, La Grande Syrie, Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine. When the occupation took place, there were some patients from Syria, Lebanon, and Jordan who remained in Beit Lahem, in the hospital located in Beit Lahem. And they were completely disconnected from their families and they died in the hospital. Então, a gente tem aqui, como a nossa resposta, tem um hospital psiquiátrico. Esse hospital é onde a gente estabeleceu essa rede, né? E esse hospital recebia pessoas, pacientes da Síria, do Líbano, Jordânia, Palestina. Só que o que acontecia? Muitas vezes as pessoas da Síria, Líbano, Jordânia ficavam num outro local, em Belém, no hospital ali, onde morriam sem contato com a família, sem contato com as pessoas, extremamente isolados e acabavam morrendo ali no hospital. We have a modest number of professionals specialized in mental health, but we have managed to integrate mental health in schools, in primary health care. We have managed to do task shifting, giving responsibilities to general doctors, to nurses, to teachers, to counselors, and even to religious clergy, religious figures who are perceived by the people to be in the helping profession. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente tem um número bem modesto de profissionais especializados na saúde mental, mas nós conseguimos colocar e levar ensino para as escolas, e a gente tem conseguido delegar um pouco esse cuidado da saúde mental aos médicos locais, enfermeiros, professores, até figuras religiosas, para que essas pessoas possam oferecer esse serviço. And we realized that we have a challenging situation to mental health professionals. Of course, we understand from more serious studies than the ones that I showed earlier that the burden of morbidity due to mental health problems is high. Probably in Palestine, it's the highest in the region. Some of the researchers that used a convincing methodology
estimate that 23% of the Palestinian population need psychiatric services, need the mental health services. And we offer mental health at different layers, keeping the psychiatrist for a smaller percentage. So there is a big burden, and the staff are few. We understand that the services are fragmented in villages and towns that are surrounded by settlements. We cannot offer the service. We cannot offer Palestinian services in East Jerusalem, for example. And more importantly, some of the major players in mental health, like international NGOs, they accept the biomedical model without understanding the context. They ignore the power dynamics and the collective aspect of the experience, and they can easily participate in the over-pathologization of the Palestinian experience. Então, quando a gente olha alguns estudos mais sérios do que aqueles que eu apresentei anteriormente, a gente vê que realmente existe uma morbidade, um nível de morbidade alta, recorrente a alguns distúrbios mentais, alguns transtornos. Então, mais ou menos 22,3%, né, da população palestina realmente necessita de uma assistência psiquiátrica ou psicológica. A gente tem poucos profissionais, então é difícil, às vezes, a gente conseguir levar esse serviço, essa assistência para as vilas pequenas, as cidades menores. A gente, enquanto palestino, não pode oferecer isso no leste de Jerusalém. Então, nós somos limitados, mas ainda tem essa dominância também do modelo biomédico, né, que acaba patologizando indivíduos e acaba ignorando um pouco as dinâmicas de poder e os aspectos coletivos da experiência palestina. Even a more delicate detail. I worked for certain NGOs, and in order to admit the person to the service, we need to find an ICD-10 diagnosis. So if this person is in psychological pain because he was tortured or because he lost his best friend in a demonstration, he's not sick, but he suffers and he needs someone to listen to him. But without an ICD-10 diagnosis, this person cannot get the service. Um detalhe muito delicado também, por exemplo, eu já trabalhei com várias ONGs, só que essas ONGs só conseguem admitir a pessoa para o hospital ou para uma assistência psicológica diante de um diagnóstico do CID-10, então não tem como, por exemplo, uma pessoa que chega extremamente traumatizada, tem muitas questões emocionais ali, porém não tem um diagnóstico oficial, não consegue usufruir dessa assistência que essas ONGs oferecem. Even worse, some NGOs sign the USAID agreement and contract, if they are funded by USAID, which makes a promise that people who belong to the resistance groups or have a family member that is an activist in any of the groups that are criminalized and made illegitimate by the government of the United States, they cannot get service from this mental health organization. Outro grande problema, algo que acaba sendo pior ainda, é que muitas dessas ONGs fazem um contrato com os Estados Unidos, tem uma aliança ali, em que eles classificam qualquer pessoa envolvida ou que a família esteja envolvida com a resistência, qualquer ativista não pode também acessar essa assistência à saúde oferecida por essas ONGs. So one of the challenges is that there is a misunderstanding of the meaning and the applicability of neutrality and impartiality. And we know from the experience of Ukraine that the same big international organizations that have silenced
mental health professionals often on Palestine, we saw the hypocrisy because all of a sudden it became acceptable to talk about Ukraine in international mental health conferences. I was at the Global Mental Health Summit last year, and it was opened by Elena Zelensky. Então a gente vê, diante dessas ONGs, que existe uma falta de entendimento do real significado da neutralidade, da imparcialidade. E existe uma ironia muito grande que a gente vê, por exemplo, agora, diante da situação da Ucrânia, em que está tudo bem falar em plataformas internacionais sobre essas questões de saúde mental, de acesso à assistência. E uma das pessoas que abriu uma dessas palestras recentemente foi justamente uma palestina. And there are many dilemmas in our practice. We often get ready diagnostic categories and try to apply them to our patients to make ourselves understood to the world. Many things were published about PTSD in Palestine, but in fact, I believe that there is rarely PTSD in Palestine. We are never in the post. Trauma is continuous, enduring. It's collective. And we are in the circles of grief and in the circles of loss. So everyone gets affected. And our symptoms affect it's not the classical hypervigilance, re-experiencing and so on. It affects our outlook to the world. It affects our personality, our sense of identity. And it affects our mental health profoundly. Então, alguns dilemas que tem na minha prática, por exemplo, é muito falado sobre a questão de estresse pós-traumático, porém, isso na verdade é raro entre o povo palestino. O que acontece? Os sintomas são tão contínuos e são coletivos, a gente vive um processo constante e contínuo de luto, de perdas. Então, sintomas, por exemplo, a hipervigilância que existe, se tornou nosso estilo de vida, nossa maneira de ver o mundo diante dos traumas que a gente vive diariamente. Então, o povo palestino é um povo que tem esses sintomas, mas que eu não acredito que seja classificado como necessariamente um estresse pós-traumático. É simplesmente o efeito que a vida na Palestina tem tido sobre a saúde emocional, mental e física das pessoas. And sometimes we don't listen to the authentic idioms of distress expressed by people. Listen to this. Sometimes I see people betraying their minds in order to survive. They use this expression in Arabic. العين بصيرة والإيد قصيرة. Like, I'm insightful. I have an insight about the situation, but my arm is short. So I keep quiet. I don't say anything. I don't do anything. Então, por exemplo, a gente tem que prestar atenção nas autênticas expressões idiomáticas do povo, das pessoas que estão ali vivendo aquilo. Então, por exemplo, existe uma expressão, um ditado em árabe que fala eu tenho insight, eu consigo ver, mas o meu braço é muito curto. Então, eu me calo, eu não tenho o que fazer. How to get people to talk when there is pervasive mistrust. I often get people coming to my clinic and saying, please take your computer and your mobile outside. We don't know who's listening. And those are not paranoid people. Sometimes they are very sane people who trust others in relationships, but they know that everything can be invaded, knowing that Israel exports spying software to the world. So it's likely that they also spy on Palestinians everywhere, including in mental health clinics. Então, como que a gente vai fazer com que o povo fale quando existe uma falta de confiança crônica ali? Então, isso entra até nas clínicas de saúde mental, por exemplo, quando as pessoas entram e às vezes a gente tem que pedir para deixar o celular, o computador do lado de fora, por medo de alguém estar escutando a conversa ali, né? A gente está diante dos israelitas, a gente sabe que Israel exporta software de espionagem para o mundo, então provavelmente está ali dentro também. Então existe essa falta de confiança crônica
né? E isso entra até dentro das nossas clínicas de saúde mental. And how do we solve the imperative of solidarity activism that is perceived by many people, especially among colleagues who are working in the field of mental health and who are expected to be neutral and impartial by their organizations. Many lose their jobs, the possibility to get appointed in certain NGOs because they are vocal about certain issues, about political issues. Então é muito difícil, por exemplo, até entre os meus colegas, como a gente vai resolver essa questão, né, da imparcialidade, porque muitas vezes essas pessoas, esses colegas meus que trabalham na saúde mental, mas que estão vinculados a alguma ONG, perdem os seus empregos. Se eles começarem a falar, se posicionar, opinar sobre certas coisas, eles vão perder o emprego. Então é muito difícil a gente conseguir combater essa questão. I personally view that resistance to the occupation is an essential element in the recovery of the minds of the occupied people. Eu pessoalmente vejo a resistência à ocupação como um elemento essencial na recuperação dessas pessoas que estão sofrendo essa ocupação. As we understand that an individual trauma from a car accident or the trauma of an American soldier who receives a shell, who was bombarded by a shell in Iraq, for example, as this kind of individual trauma makes damage to the brain tissue of one individual, the collective trauma, the trauma of colonialism, of occupation, of military force, it makes a big harm to the social fabric of the Palestinian people. So far, big international organizations in mental health offer individual solutions for the collective experience, and this is not sufficient. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um trauma individual, uma pessoa que sofre um acidente de carro, um soldado americano que é baleado, por exemplo, e sofre, esse indivíduo vai sofrer danos no tecido cerebral. Quando a gente fala sobre a situação do colonialismo, dessa militância que existe, a gente está falando sobre trauma coletivo, e trauma coletiva vai criar danos no tecido social ali. Então, é um problema muito maior do que o individual. E muitas vezes o que está sendo proposto são soluções individuais diante de um problema, um trauma coletivo. And the result, the pathology resulting from the occupation is to the community, to the collective trauma results in internalized oppression, prevalent mistrust throughout the community, low collective self-confidence and self-esteem, loss of subjectivity and objectification, and loss of agency and acceptance of passive victimhood if we don't resist. Então, a patologia... Can you just go back one slide so I can see the list? Thank you. A patologia resultante, né, desse trauma coletivo se dá através de uma opressão internalizada, né, essa falta de confiança crônica em toda a comunidade, a autoestima muito baixo, a perca de subjetividade, objetificação e a falta de agência e aceitação desse lugar de ser vítima, é um lugar passivo de ser vítima. Todas essas coisas são consequências dessa ocupação, naquilo que eu vejo. Of course, I can give endless examples of each one of them. I've seen one example. I saw some Palestinians in their manic episode, in their acute psychotic episode, when they become grandiose, they speak Hebrew. They come to my clinic speaking Hebrew to me. In a way, Hebrew is perceived to be the language of the grandiose, this is the internalization of oppression and the feeling of inferiority that can be in the symptoms. Eu poderia dar muitos exemplos de cada coisa, mas, por exemplo, vou dar que é alguns palestinos que eu recebi na minha clínica, que está um episódio maníaco, psicótico, e começa a falar comigo em hebraico.
que é conhecido como a língua dos grandiosos. Então, essa internalização da opressão se dando ali em meio a um episódio maníaco, por exemplo. What people don't understand about the Palestinian resistance, which is often pathologized or criminalized by the world, by international media, is that often it stems from moral position and psychological factors. It represents symbolic and spiritual values that are very important for those who are deprived of tangible rights. It has a humanizing influence, acting against the dynamics of objectification at both the individual and the collective level. It is perceived by Palestinians as a human right and a moral duty. It does not subscribe to the unusual calculation of risks and benefits that characterize business or economic logic, because when people lose their home, it's being demolished because they are politically active, anyone can say, but this is a big loss, but it doesn't abide to the logic of economics. It cannot be judged merely by the achievement of end results. The journey of resistance is dignifying in itself, even in the absence of the achievement of desired goals. It maintains a positive conception of an imagined future, and it maintains the identity, the collective and the individual identity of Palestinians. Então, o que muitas pessoas não entendem, né, nesse processo patologizado, criminalizado, é que essa resistência palestina, muitas vezes, né, o que eles veem, vem de uma posição moral, de fatores psicológicos, representa os valores espirituais e simbólicos que são importantes para aqueles que perderam os seus direitos tangíveis, tem uma influência na humanização. Então, vai agindo contra a dinâmica de objetificação, tanto no nível individual quanto coletivo, é percebido pelos palestinos como um direito humano e um dever moral, e não entra na questão de calcular os riscos e benefícios que caracterizam negócios ou uma lógica econômica. E a gente não está falando disso quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa que perde sua casa, né, isso é um caso à parte. Não pode ser julgado meramente pelo resultado final, aquilo que é conquistado, mas a jornada de resistência tem uma dignificação por si só, mesmo na ausência mesmo na falta de alcançar aqueles alvos. O processo em si de resistir já traz uma certa dignificação e mantém também um conceito ou uma percepção positiva do futuro imaginado. And a few words about international solidarity. I think for Palestinians, a therapeutic and cathartic act is the resistance. And for the international community, the solidarity that we receive can be therapeutic. It validates the humanity of Palestinians and acknowledges their feelings and subjectivity. It supports their aspiration to be agents and actors of change, and it generalizes to mutual and global activism for justice. Então, quero falar algumas poucas palavras sobre como a solidariedade internacional pode ser terapêutico para o povo palestino, né? Por quê? Porque essa solidariedade valida a humanidade dos palestinos, reconhece seus sentimentos, sua subjetividade e apoia a sua aspiração para se tornarem agentes de mudança. E isso tudo generaliza em um ativismo global, mutual, pela justiça. Então, essa solidariedade internacional, acredito mesmo que pode ser muito terapêutico. Let me finish with this hopeful slide. It has the icons of different groups, networks of mental health professionals. The middle one is that of the Palestinian Global Mental Health Network. And then we have solidarity groups that started in Britain, in the UK, and then the United States and South Africa, Ireland, France, and Belgium. So I think the discourse among Palestinian mental health professionals that challenges the status quo
and questions neutrality and impartiality when they are used to silence mental health professionals, and questions the quick researches that pathologize Palestinians, is getting the support of international mental health professionals. And this is something that we celebrate and appreciate. And I think it has a very important therapeutic value as validation and acknowledgement. Thank you very much for your attention, and sorry if this was long or complicated. Eu quero terminar com esse slide cheio de esperança, né? No meio ali vocês vão ver o símbolo, a logo da Rede de Saúde Mental Palestino Global, e em volta tem alguns países que têm se tornado aliados nesse processo. Então, países como a Bélgica, França, Irlanda, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, que têm se juntado a nós, num discurso de questionar a neutralidade que silencia os profissionais de saúde mental nessa situação que a gente vive na Palestina. Então, nós celebramos e apreciamos essa solidariedade e acreditamos mesmo que isso tem um valor terapêutico no processo para nós. Eu quero agradecer muito o convite, me perdoem se eu passei um pouquinho do tempo e eu espero que não tenha ficado muito complicado para vocês. Querida Claire, Samah, Jabr, muito obrigado pela excelente tradução, sabe, com muito profissionalismo, Claire. E Samah, você de fato mostrou hoje para nós que não há uma dicotomia entre a política e a saúde mental. Claire and Samah, I would like to thank you very much. Thank you, Claire, for the excellent translation. And I would like to thank you so much, Dr. Samah, for showing us that there is no dichotomy between mental health, dicotomia entre a saúde mental e a política, entre política e saúde mental. Between politics and mental health. E que apesar de toda essa divisão realizada entre o povo palestino e de todo o colonialismo, a gente percebe que essas estratégias de opressão, elas vêm fracassando na tentativa de fragilizar a resistência. And we are, despite the division that we see in the colonialization, we are strengthened by seeing that some of these strategies have begun to fail in resisting the resistance, in coming up against this resistance. Os palestinos, eles não querem esse contexto patogênico. Eles não querem essa volta ao normal, porque o normal, ele é insuportável. O normal, ele é inadmissível. O normal, no caso da Palestina, é a ocupação, a opressão e a discriminação. So the Palestinians actually don't want to return to normal because their normal is colonialization, it's occupation, it's oppression. So we're talking about a different process here. Então, de fato, a resistência à ocupação é um elemento essencial na recuperação da mente ocupada. So we really see that this resistance is essential to the recuperation of the occupied mind. Na história de todas as colonizações, é preciso desumanizar aqueles que lá estão para poder levar adiante um projeto de invasão e colonização. So we see this in the history of colonialization, that it's necessary that there is a kind of dehumanization of the people to be oppressed in order to come in and oppress and colonize. E a sua resistência, doutora Samah, é humanizar tudo o que vem sendo desumanizado por eles. And your resistance has come to bring humanity into that which has been dehumanized by these attacks. Então, muito obrigada pela sua fala e em tudo que você nos traz e nos faz refletir no dia de hoje. So thank you so much for your words and for everything that you've led us to reflect on today. Gostaria de chamar... Claire for the translation. Eu gostaria de chamar... Welcome, it was a pleasure to hear you.
Eu gostaria de chamar aqui a Mariana Duarte e o Henrique, que está aí nos bastidores. Cristina Vilas Boas, não sei se vai aparecer, mas chamo ela também. São os nossos coordenadores da pós e que não hesitam em divulgar essa questão e está sempre se desafiando e trazendo novas temáticas, ainda que espinhosas e nefrálgicas. So she's just inviting the other coordinators from the course to come in and thank you for all the work that they've been doing and their interest in this process. Claire, eu só gostaria de colocar aqui que muita gente está agradecendo, que achou incrível e que, como a gente tem também no Brasil, essa comunidade brasileira palestina, essa diáspora grande, muitos se identificaram também. Acho que seria interessante resumir e traduzir para a doutora Samah. Muito obrigada. Todos estão agradecendo e acharam muito claro e incrível e conseguiram se identificar também. She's just saying that she would like to communicate that many people on the chat have been thanking you. We've got lots of Brazilians who have links to Palestine and they feel really well represented, and it was very clear and very important to hear what you brought for us today. So thank you for that. Claire, também só uma questão, gostaria de agradecer a presença de Walid Jabr, o presidente da Federação Palestina Brasil, que está aqui conosco e não economizou aí na divulgação e no apoio, sempre muito parceiro. I would also like to thank Walid, who is here from us, who's from the Palestine Federation here in Brazil, and we're very grateful for his presence here with us too. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos neste domingo e aproveitar, né, e reforçar o convite para que a doutora Samah esteja conosco presencialmente em setembro do ano que vem. And I would like to thank everyone for watching on this Sunday and just extend the invitation. So hopefully next September we will have Dr. Samah with us personally here. Pleasure. Encerramos, então, a nossa conversa de hoje com a doutora Samah Jabr. Opa, apareceu uma pergunta aqui. We just have one question that's just come in before we wrap this up. Doutora Jabr, como ocorre a formação dos profissionais da saúde mental nos territórios palestinos ocupados? So the question is, Dr. Jabr, how are the professionals trained in mental health in the occupied Palestine lands? Fortunately, now we have a residency program, a specialization program at the psychiatric hospital in Beit Lahem. Years ago, Palestinian doctors used to go abroad for specialization. Some went to the UK. Myself, I went to France, and another colleague went to Italy. We specialized and we established an educational program, and I am a member of the board committee that leads this residency program. We are also affiliated with the Arab boarding program, and some of our colleagues passed the Palestinian exam and the Arab board exam to specialize in psychiatry. We have also a clinical psychology program in Palestinian University, community psychology program, and community mental health program for nurses. So we are developing this profession, and we're trying to encourage people. But you can imagine, in a situation like Palestine, brain drain is easy. So many people get trained and they leave, they go abroad to work abroad and provide for their families. Então ela está falando que felizmente hoje existe uma residência no Hospital Psiquiátrico em Belém, então hoje eles conseguem formar profissionais dentro da própria do próprio país, do território, mas antigamente os médicos como ela mesma tiveram que ir para outros países para se especializarem, então para o Reino Unido, para a França, para a Itália. Hoje existe um comitê
do qual a doutora Samah faz parte, que apoia essa residência, que criou, na verdade, essa residência que existe hoje em Belém. E muitas pessoas são afiliadas também com o programa árabe, então as pessoas podem fazer um exame, né, uma prova, tanto para esse programa árabe quanto na residência em Belém, para se especializar em psiquiatria. Eles também oferecem, como ela citou, alguns cursos para enfermeiros, para pessoas da comunidade, também para se prepararem mais para lidar com as questões de saúde mental. Então, não é fácil, porque muitas pessoas se formam, mas para conseguir sustentar a família e pelo desgaste, acabam indo embora para outros países para atuarem, mas, felizmente, hoje já tem condições de formarem profissionais ali com eles no Hospital Psiquiátrico de Belém. Doutora Samah Jabr, temos aqui o professor Alfredo Martim. Doutora Samah, we have here the professional Dr. Alfredo Martim, que trabalha com a clínica intercultural e traz uma pergunta aqui para a gente. And he works with the Intercultural Clinic, and he has a question for us. As equipes de saúde mental estão acompanhados em supervisões clínico-políticas? So he's asking if the mental health teams are kind of accompanied through supervision, clinical political supervision. Clinical supervision. They are accompanied in clinical supervision, and we're trying to defend the right of the few of us who are also vocal about the political situation and who get oppressed either by the Israelis or by their organizations. They get silenced. We try to defend, to be in solidarity with them and to defend their right to speak and to be activists. But mainly, people get clinical supervision within their organizations, and occasionally from someone outside the organization. We managed to create also links between local Palestinian professionals and international professionals who support Palestinians. We believe that the well-being of our professionals is very important for them to carry the very important work that they are doing. Então, ela está falando aqui que existe a supervisão clínica, sim, e tem algumas pessoas que estão se levantando para pensar em maneiras de como proteger os profissionais como ela, que também são mais vocais em relação à opressão política israelense. Então, pensando juntos em maneiras, esse grupo pensa em maneiras de como defender o direito ao ativismo. O que ajuda muito é ter links com profissionais internacionais, né, que são simpatizantes a essa causa, mas eles focam muito e prezam muito pelo bem-estar desses profissionais em todos os sentidos. Obrigada, Claire. Temos aqui uma sugestão de leitura do Fran Moisés Jaruf Meza, A Sabedoria do Trauma, obra de Gabor Maté. Pediu para mencionar. A Sabedoria do Trauma? Isso. Someone's just suggested a book to read for those who are interested called The Wisdom of Trauma. I'm not sure if that's the same title in English, but just in case anyone's interested, by Gabir March. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é muito importante, da Jenny. And we have another question now, very important question from Jenny. O povo palestino tem uma grande história de resistência, de ficar na Palestina para não deixar que seu país desapareça. Ou seja, não vem a imigração. É correto falar de diáspora palestina? Okay, so Jenny's question is, just a second. If we're talking about, I found it. Okay, so the Palestinian people have a great story of resistance and of staying in Palestine rather than leaving the country so that it doesn't disappear. So they don't go towards immigration as much. Would it be correct to say that there's kind of a Palestine diaspora?
Just a minute. E no início da apresentação, da abertura da palestra, eu mencionei que nós temos mais de 6.157.000 refugiados palestinos. Yeah, so just to go back to what I said, sorry, at the beginning of the lecture, we do have 6,157,000 Palestinian refugees. So that's around 40% of the Palestinian population. Sem o direito a retorno. Who have no right to return. Então, seria bacana a doutora Samah explicar um pouco dessa questão desses refugiados, desse grupo enorme de refugiados que não têm direito a retorno. So it would be good if Dr. Samah could talk a little bit about these more than 6 million Palestinians who have left and have no right to return. E os termos... Não, acho que perfeito, Claire, acho que é... Yeah, that's basically the question. Yes. So if you could just talk a little bit about those refugees who now are not allowed to return to Palestine. Yeah, so those who were expelled by force and their offspring, and usually the statistics of the UNRWA keeps the number of the offspring from the males, not from the Palestinian females. So the destiny, the offspring of a Palestinian woman who is a refugee is not included in the statistics. So those have the right of return that is acknowledged by the international community, denied by Israel. And it's very important for them, the majority of them, to have this right, and it's something that Palestinians always talk about. I know I work with some Palestinian, the offspring, young Palestinians who are children of Palestinian refugees abroad, and usually the problems that they bring to therapy is the passport, the identity cards, and feeling difficulty, like the difficulties and the complexities of belonging in the countries. Many of them exist in Arab countries, and they feel that some don't have the right to work in their host countries, and some feel that their situation is very fragile and they can be denied papers. So there are many difficulties that they suffer from. On the other hand, Palestinians who continue living in this land, I think this experience of massive expulsion of Palestinians in 1948 represents a traumatic threat for the rest of us. So usually it's very present in the life experiences of Palestinians. A few weeks ago, there was an attack on Jenin, and people started, the situation was very threatening, and people started taking the very important papers with them and leaving their homes. It was like a repetition of the expulsion of refugees in 1948. We know that the Palestinian expulsion is the Nakba, what we call Nakba, the 48 events that we refer to are usually, it's a present trauma and repetitive trauma. It stays in the minds of people. Okay, that was long for you, Claire. I'm sorry. Está dizendo, that's okay. Ela está dizendo que aqueles que foram expelidos por força são essas pessoas que a gente está falando, desses refugiados que foram expulsos por força com seus filhos. E, na verdade, nas estatísticas, os filhos dessas mulheres não são incluídos na estatística. Então, o número real é muito maior. Tiveram um retorno negado por Israel. Isso é um assunto muito falado entre os palestinos. E a doutora está falando que ela trabalha muitas vezes com filhos desses refugiados, com segunda geração, e a demanda principal em terapia é justamente essa crise de identidade, a falta de documentação, de nacionalidade, a dificuldade que eles têm de sentir um pertencimento aos países em que vivem hoje, geralmente países árabes. E tem um outro lado, que a partir dessa expulsão em massa de 1948, existe uma
ameaça traumática. Então, é uma mentalidade, um medo da história se repetir. E aqui a Rima está colocando nos comentários, é importante destacar que a ONU considera tecnicamente refugiados os que sofreram diretamente a limpeza étnica de 1947 a 49 e de 1950 a 51, depois os de 1967. Entretanto, todos os demais imigrantes o fizeram, foram ao estrangeiro em decorrência da desaparição de sua entidade nacional histórica. Logo, sua condição de diáspora emigrada é decorrência. Isso é um comentário que o Walid fez aqui. Perfeito, Claire. Gostaria de fechar com a pergunta. Deixa eu achar aqui a Camila. I would like to end with a final question Camila. from Camila. Poderia falar sobre atendimentos aos palestinos refugiados e dos palestinos residentes da Cisjordânia e Jerusalém? Eles possuem as mesmas demandas ou existem particularidades entre eles? So Camila is asking if you could speak about your sessions with Palestine refugees and the Palestinians who live still in the West Bank and in Jerusalem. Do they have the same kind of demands in therapy, or are there specific differences between them? Here in Palestine, it's very difficult to tell the difference between the experiences of a refugee and someone who has not moved from his place. Unless they bring their family history and talk about the experiences. They experience sometimes classism, even within the Palestinian society, because they don't have a land, because their presence in the big cities like Ramallah and Nablus and Tulkarem was perceived to be temporary. They have less belongings and less property than others. So people are hesitant when they want to marry their daughter to a person from a refugee camp, a condensed refugee camp with many social problems and a lower status. Sometimes it's perceived to be a lower status because of the difficult conditions that are in the refugee camp. But at the same time, there is a lot of empathy, solidarity, glorification for their courage in maintaining the plight for the right of return. So ambivalence, I think. We carry some feelings of ambivalence, and sometimes these stories are part of their complaints in the clinic. People usually come to our clinic for complaining of physical problems like a panic attack. If you don't ask them about their history, about their parents, about their personal story, they don't tell these details. So it requires a psychiatrist who's really interested in identifying the meaning of the symptom to do this search in the personal history to get these details and try to connect the current symptom to the history and to the past and to the outlook of this person to the future. Please. Na verdade, é muito difícil ver a diferença. Dentro da clínica, é difícil você perceber ou diferenciar um palestino refugiado de um palestino que ainda reside na Cisjordânia, em Jerusalém. O que a gente vê geralmente é quando a gente começa a investigar mais a história da pessoa, que nem sempre a pessoa traz essas questões, a gente começa a perceber porque existe um preconceito de classe social. Então, um palestino refugiado, por exemplo, traz consigo algumas diferenças econômicas, por exemplo, que criam um certo preconceito. Mas, na verdade, as pessoas costumam chegar na clínica, existe uma ambivalência. Então, as pessoas chegam, geralmente, com uma queixa física. Então, de um sintoma físico que exige do terapeuta um olhar muito aguçado para entender
a história da pessoa, para investigar e entender qual que é a ligação entre aquele sintoma físico e a história da pessoa. E é ali que, às vezes, a gente começa a ver algumas diferenças nesse sentido que você perguntou. Mas é um trabalho sensível e nem sempre a pessoa vai trazer isso na própria demanda dela. I just want to add one more detail. I think that all Palestinians reacted, whether those who have the personal history of being a refugee pushed from one place to another, Palestinians inside Palestine and outside Palestine, we had a very strong reaction when we see the cases of refugees from other countries. There was very intense reaction with the Syrian refugees because it's re-traumatizing when we watch TV and see the life and the predicament of other refugees moving, being pushed away, taking the boats, taking endless risks. I think this story is a very important story in the construction of the mindset and the identity of Palestinians. And there is empathy, but helplessness sometimes, and many traumatic reactions to this. Eu só quero acrescentar um detalhe, que uma coisa que a gente vê que é em comum entre os palestinos, sejam refugiados ou não, é uma reação muito forte quando vêm outros refugiados de outros países, principalmente, por exemplo, da Síria, ver essas imagens, ouvir essas histórias das jornadas perigosas, esse processo, né, dos refugiados, é um gatilho muito forte para o palestino. Então, tem umas reações muito fortes de empatia, mas também desse trauma acionado ao ver a situação de outras pessoas que representam a sua própria história. Perfeito, Claire. Temos várias outras perguntas no chat. Não have other questions. E eu acho que a doutora Samah pode responder as perguntas do chat, a gente vai selecionar todas elas e salvar. Ela pode responder em um outro momento. And what we're going to do is save all of those questions and maybe at another time you can answer some of them. Senão ficaríamos aqui por horas e horas, o que seria muito bom, é claro. Otherwise we would stay here for hours and hours. It would be very nice. E eu gostaria que a doutora Samah Jabr finalizasse, passo a palavra para ela fechar a nossa palestra de hoje. But I would like to hand over to you, Dr. Samah, so that you can just say whatever you would like to finish our lecture tonight. I want to thank you for your interest in this, and I want to thank our colleagues, mental health professionals who work with refugees, especially. It's a very daunting work, and it's difficult to be done alone. So doing this work with other colleagues is helpful, because listening to the stories, to the trauma and to stories of torture and expulsion, it can be depleting for one mental health professional. So getting the support of peers and talking about it and learning from others who did this kind of work with others can be very helpful. Eu gostaria de agradecer o interesse de todos que estiveram aqui hoje escutando, e eu também gostaria de estender o meu agradecimento aos profissionais, principalmente os que trabalham com refugiados, né? Para a gente, enquanto profissional, ter o apoio de colegas, de pessoas que trabalham em situações e realidades parecidas, nos encoraja muito. Então, ter essa aliança com outros profissionais é muito bom e nos dá uma força muito grande. Então, gostaria de agradecer por isso. É isso, Claire. Muito obrigada. Podemos fechar por aqui, então. So that's it for tonight. We're going to finish here. Thank you very much. E um ótimo domingo para todos. And everyone have a great Sunday. Bye-bye.